professores, tudo bem com vocês? Acabou de rolar o Enem. E eu me lembrando aqui da minha época. Foi há 84 anos. Quando eu fui escolher a carreira, tal, assim, não era tão clara essa minha escolha do que eu ia fazer. O que eu quero ser quando eu crescer, todo esse lance. Eu acredito que tenha muita gente que assiste o canal que tenha as mesmas vontades que eu, né? Quer fazer alguma coisa sobre criação, produção audiovisual, cinema, design. E fica se perguntando, caraca, precisa de formação pra trabalhar como editor de vídeo, né? Na Gaveta Filmes ou em qualquer outro lugar? Ou como designer, ou como motion designer, o cara que faz efeitos visuais? Tem que ter alguma formação? Qual é a formação? Teve muita coisa que eu estudei por conta própria, mas muita coisa que eu aprendi em faculdade, escola. E aproveitando que acabou de passar o Enem, cara, tem muita gente ainda que tá com esse assunto na cabeça. Eu tenho que trabalhar com aquilo que eu amo, porque todo mundo fala, se você trabalhar com aquilo que você ama, você nunca mais vai trabalhar um dia da sua vida. Assim como eu já vi gente falando a contrapartida. Não, você não tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, o seu lazer está na sua casa. Como tudo na vida, eu acho que tem um grande equilíbrio sobre esses pontos. Então eu quero falar sobre essa minha visão do que eu acho equilibrado do que você deve buscar, contar um pouco da minha trajetória, as coisas malucas que eu estudei, e falar um pouquinho de carreira de preparação, a galera que trabalha com design, produção audiovisual, o que a gente faz normalmente para tentar se destacar no mercado. Tudo depois da vinhetinha. Pra já começar logo respondendo uma pergunta que eu sei que muita gente ficou interessada. Precisa de um currículo bom pra entrar na Gaveta Filmes? O que tem que ter no currículo? Você tem que ter formação pra entrar na Gaveta Filmes? Não. Aqui, assim como em muitos locais que trabalham com criação, produção audiovisual, esse tipo de coisa... Aqui é psicopata, ladrão, bandido. O portfólio conta muito mais. O portfólio, entenda, o local onde você tem os seus trabalhos reunidos. Seja um site, seja o seu canal do YouTube, seja alguma coisa assim. Às vezes a pessoa tem uma formação excelente e não cria, não sabe fazer criação tão boa e vice-versa. Mas não quer dizer que isso vai passar em branco. Pelo contrário. Normalmente é uma formação abre em certos olhos. Dependendo do local que você esteja aplicando para trabalho, pode ser bem fundamental a sua formação. E especialmente para você que está no início, um bom nome de formação assim, ele abre portas, tá? Não vamos... Eu sei que a gente vai entrar numa parte sociológica aqui, né? Começando a falar um pouquinho de organização social, enfim, mas que ajuda em alguns locais, ajuda. Eu sou um exemplo disso, tá? E eu já vou chegar lá. Que deixa eu voltar pro iniciozinho, porque eu tinha muita dúvida nesse início do que eu ia fazer e eu queria ter pessoas dos ramos de trabalho pra falar, sabe? Hoje em dia a gente tem YouTube aqui, eu posso ficar falando, então fala! De repente, uma pessoa que eu conseguir ajudar aqui já vai ser bom. Porque desde cedo, desde adolescente, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa sobre criação. Eu sempre fui envolvido com criação. Eu inventava brincadeiras, eu inventava histórias e... Assim, toda criança inventa, eu sei, mas era o meu lance. Ele pintava o set e apanhava. Comecei a editar vídeo de videocassete pra videocassete porque eu queria fazer aquilo, eu queria filmar, eu era um entusiasta disso. Então, hoje, por exemplo, pra mim fica muito claro que eu deveria já estar procurando uma área de humanas. Mas a gente é tão... Eu lembro disso. A gente é tão perdido quando a gente é novo. Eu fiz prova pra Cefet, que é uma escola técnica aqui no Rio pra tecnologia, engenharia, sei lá, formações tecnológicas, muita matemática, né? O que eu tava fazendo ali? Ainda bem que eu não passei. Quer dizer, eu não passei porque eu... Estudou porra nenhuma, né? Depois do primeiro, segundo ano de escola, assim, que eu vi que tinha publicidade, onde você basicamente passa o dia criando coisas idiotas pra tentar vender produtos pras pessoas. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Quero estar na praia, vendendo minha arte. Mas você vê como é que é o lance. Eu lembro que eu tava cada vez mais desenvolvendo meu interesse por artes gráficas, design, edição de vídeo que eu ainda fazia meio toscamente. Isso tudo ainda antes de eu ter computador. Eu tenho 43 anos, tá, gente? Sou velho. Há muito tempo atrás, no Rio de Janeiro. E eu lembro que eu não tinha noção do que eu queria fazer. Eu falei assim, cara, mas eu gosto de design, essas coisas assim. Tem curso disso? Aí era desenho industrial. E aí eu vi o currículo de desenho industrial, muito cálculo, matemática, coisa, não sei, parecia engenharia pra mim, só que diferente, sabe? E não era isso mesmo que eu queria. Mal eu sabia, aí faltava conversar também com pessoas e tal. Que no curso de publicidade você tem noções de design, você tem aula de direção de arte, não tão forte quanto desenho industrial. Hoje em dia você tem curso de design, propriamente dito, que eu acho que é muito mais dentro dessa carreira. Mas eu lembro disso que eu tava fazendo... É muito doido isso. Eu fui fazer a prova pro vestibular e eu sou velho, tá? Meu atestado de velho. Eu não sei como funciona o Enem até hoje. Eu sou da época que eu fiz vestibular. Você escolhia a faculdade que você queria, pagava e tentava a prova lá deles. Eu lembro quando eu fui fazer prova pra UFRJ e outras faculdades também, você botava a primeira carreira, e aí, por exemplo, eu queria publicidade. E aí, se você não entrasse nessa carreira, mas você fizesse ponto pra outras, você podia botar outras. O que é meio doido, né? Assim, olha, você pode tentar ser um publicitário, se não entrar, você vai ser jornalista. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. É comunicação social. Mas não tem nada a ver. Só que você, quando é novo, você só fica... Tá bom. Nossa...
Na tua cabeça, você quando é jovem, você que é um jovem que tá vendo isso aqui, você só pensa assim, eu tenho que estudar numa faculdade. Você não pensa, tem que fazer um negócio bom, legal, não sei o quê. Você só pensa que eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Então você bota qualquer curso que tem ali na frente, sabe? Eu lembro que eu fui fazer o ERJ, na UERJ não tinha publicidade. O máximo que tinha de comunicação social era jornalismo. Eu não queria fazer jornalismo, não sei, sabe, não era parada. E aí o que eu botei? Ciências sociais. Eu falei, cara, ciências sociais, a nota não é tão alta, vou botar aqui. Entrei. Uma certa tranquilidade, na verdade a redação me salvou, olha aí o criativo. As redações sempre me salvavam, era onde eu realmente podia criar, então eu fazia textos, e as minhas redações sempre tinham notas altíssimas, né, então era onde eu me dava bem, não é à toa, hoje eu gosto de fazer roteiro. O passado vai se comunicando com o futuro aí. E aí começou a minha trajetória doida assim, e eu quero amarrar esses pontos aí, já começando aqui com um papo, não só pra quem é jovem, mas pra quem também já tá há muito tempo aí no mercado, eu queria mudar de carreira, não sei o que eu faço. Cara, lembra que teve um discurso do Steve Jobs que viralizou, que ele faz lá na universidade, ele tá ali falando, tal. Tem gente que fala, que é só um discurso bonitinho e tal. Não, é um discurso só bonitinho, porque ele tem um ensinamento muito legal, que eu falo em palestras, que é o tal do conceito dele de conectando os pontos, né? Connecting the dots. It was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Ele fala que ele fez a faculdade dele e ele começou a aprender sobre tipografia. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. Sobre alguns conceitos específicos de design. Na faculdade ele falou, cara, mas como é que eu vou usar isso daqui no futuro? None of this had even a hope of any practical application in my life. Acabou que lá na frente ele começou a conectar os pontos das coisas que ele conhecia. Então assim, o conhecimento que ele teve de tipografia, ele começou a usar no desenvolvimento do que seria a Apple, dos conceitos da Apple. 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. Não só nas fontes do computador, mas saber o que pedir também, né? Porque ele também foi muito sábio depois como CEO, como o manda-chuva da Apple, de escolher as pessoas certas pros locais certos, né? Cara, esse cara aqui é bom, esse daqui tá total, esse daqui vai mexer com design, esse daqui vai mexer com desenvolvimento, e você vai montando assim. Então, você ter conhecimentos a princípio distintos pode parecer doideira, mas de repente é justamente isso que traz o diferencial para as pessoas. Eu costumo falar, eu acabei de fazer uma palestra no RD Design lá em Florianópolis, foi maravilhoso, foi lotadaço. Vai, galera! Caraca! Arrepiou! Obrigado! E eu falei isso na palestra, eu falei que o fato de eu ser um cara que gosta muito de audiovisual e mexe com edição de vídeo, essas coisas, mas também sou o cara da zoeira do YouTube, faço minhas palhaçadas, meme, não sei o quê, me colocou num local muito único aqui, onde eu consigo falar às vezes com um público técnico e às vezes falar com um público que quer a zoeira. Ao contrário de muita gente que fala do termo técnico, mas sério, olha, a câmera C290 ela é muito boa, porque o obturador e não sei o quê, e o diafragma abre da repimboca da puta que... E aí eu fico nesse meio termo, não vou falar um assunto tão sério, eu falo a minha zoeira, mas não fico 100% na zoeira, e eu tô nesse meio do caminho. Mas esse ensinamento, ele vale, acho que pra todas as carreiras, cara. Que tem gente que fala assim, cara, eu quero fazer culinária, mas eu tô fazendo ciências contábeis e, sei lá, alguma coisa organizacional. Cara, de repente você misturar esses dois conceitos, vai fazer culinária com ciências contábeis, ou então tu vai fazer um canal do YouTube e você sabe tudo sobre reprodução de insetos e começou a estudar pra ser youtuber e você mistura, você faz um canal sobre isso. Tem canal de cada coisa maluca no YouTube hoje em dia. Esse canal aqui, cara, a gente tá chegando a 1 milhão. Vai chegar se você se inscrever agora. Aí chega lá. É tão rápido pra você só aperta o botão ali e você chega. E aí você vai coroar um canal que fala sobre edição de vídeo, produção de visual, maluquices, sabe? Olha que merda. Esse lance de conhecimentos distintos, ele é útil. E eu, na época, eu não sabia disso. Na verdade, eu não sabia de bosta nenhuma, eu só tava no automático. Isso viria a ser útil pra mim, porque eu fiz ciências sociais na UERJ. Olha que merda. Ciências sociais, pra você que não sabe, é louco você falar que eu fiz ciências sociais e pensar assim, cara, o Gaveta não tá dentro de 1000 discussões políticas pela internet. Não. Pra você que não sabe o que é ciências sociais, é comunismo. Você estuda a sociedade. São as ciências que estudam o movimento das massas, né? Vamos me chamar de comunista já rapidinho. Volta pra Massachusetts, comunista! Mas, fora isso, assim, sai de tudo ali. Você tem parte de economia, você tem a parte de sociologia. Os 3 grandes pilares, quando a pessoa estuda ciências sociais, ela pode se formar depois, ela pode se especializar depois em sociologia, em antropologia e em... comunismo!
em ciências políticas. E eu claramente me identifiquei com antropologia. Disparado, assim. Gaveta comunistinha, você leu Capital do Marx? Li. Difícil pra caralho. Eu não entendi nenhuma palavra. Li Maquiavel, li o Engels. Li muita coisa. Só que assim, isso faz 20 anos. Não quero levar esse vídeo pro lado político, não, até porque eu não... Dane-se. O lance é, a antropologia, na época eu não sabia, na antropologia você estudar, é um exercício que todo comediante faz. Você tentar enxergar uma cultura do lado de fora dela. É tipo você, sabe, olha, numa cultura você apertar a mão é tranquilo. E se você chegar numa outra e apertar a mão, é o mesmo movimento, pode ser uma declaração de guerra, sabe? Então nós damos significados pras coisas. Esse movimento com a mão significa... Oi, você falar com um tom significa tal, não sei o quê. Essa rede de significados é o que a gente chama de cultura. E é isso que a gente estuda em antropologia. Eu adoro isso! Conectando os pontos. Isso me é muito útil hoje como editor de vídeo. Eu falei no vídeo aí sobre a diferença do editor profissional é que ele tenta se colocar no local da pessoa e tal. Eu acho que esse lance de tentar sair um pouco da minha visão e tentar ver a visão do outro e tal, é um exercício muito legal pra um comediante. E pra todo mundo que trabalha nesse ramo, assim. Então eu lembro que eu estudei muito isso, só que, cara, foi difícil. Eu fiz 4 períodos. Eu fiz metade do curso. E eu parei. Por quê? Começou a ficar difícil, começou a ficar tenso. Porque aí vem o ensinamento, né? Eu, Gaveta, que vou dar ensinamento. Você é mais burro do que eu. Aí vem a minha visão do que eu acho que seria o ideal pra você escolher. O que eu tenho que escolher pra trabalhar? Cara, o que eu tenho que estudar e trabalhar? Eu tenho que trabalhar com o que eu amo, tenho que trabalhar só com o que dá dinheiro. Eu acho que é um equilíbrio entre os dois principais fatores. Aquilo que você leva jeito com aquilo que você aguenta fazer por muito tempo. Você nem gosta de fazer. Às vezes você gosta de fazer um negócio e depois ele enjoa rápido. Porque assim, eu conheço muita gente, admira profissões. Eu conheço tinha uma amiga que ela adorava os médicos, ela viu os médicos, eu quero ser médica, olha aquilo, não sei o quê. E quando ela foi fazer o curso de medicina, ela não suportou, ela não aguentou fazer aquilo. Uma coisa é você admirar uma profissão, outra coisa é você levar jeito pra ela. Meu ramo, assim, fotografia, cinegrafia, o cara sabe tudo. O diafragma de não sei o que, da luz que rebate, que não sei o que lá, o ponto X de compensação do... E aí a pessoa filma e aquela imagem meio... E aí vem o outro maluco que não sabe essa coisa toda, mas tem um olho pra isso, sabe? Ele pega, cara, e se a gente mexer a câmera pra cair a luz aqui assim? Oh, meu Deus! Tô falando de você, Flávio Mac. Eu era um dos meus chefes lá da Sigus Fly. Ele sabe muita coisa, mas ele não sabia muito de teoria. Eu lembro que eu tirava uma foto e ele, Gaveta, só joga a foto pra cá assim. Assim, é mudar um ângulo, é mudar uma luz, é mudar uma coisa. Tem muito da pessoa também. Parece que eu tô falando um papo de dom. Não é isso. Quem tem dom vai se dar bem, não. Todo mundo tem que estudar pra isso. Acho que todo mundo que estuda pra uma coisa, você vai conseguir fazer aquilo. Se tiver paciência pra estudar aquilo ali também, que é o segundo ponto. Mas assim, uma pessoa que tenha certa aptidão pra aquilo ali, ela vai aprender aquilo ali mais rápido. Aquilo ali vai ser mais natural pra ela. Então ela vai conseguir evoluir, vai conseguir destacar, esse tipo de coisa. Então é um exercício de você achar uma coisa que você, de certo modo, leva um jeito pra aquilo e você gosta de fazer aquilo, ou pelo menos não fica de saco cheio de fazer aquilo, né? Vai fazer aquilo por uma semana, um mês, um ano e que, não aguento mais. Não é isso. E também não confundir a coisa. Mas eu gosto muito de fazer isso. Não é só de gostar que a gente vive, né? A gente precisa de din-din também, né? Eu preciso de comer, porra. Vai tomar no final das contas é um equilíbrio, né? De coisas que você precisa pensar quando você vai trabalhar com alguma coisa. E é claro, você com 18 anos, 19, 20, sei lá. Exército Brasileiro. Você não sabe ainda. Você ainda tá aprendendo o que você gosta de fazer. Nota, eu lembro que antes de Ciências Sociais, eu fiz... Aqui no Rio tem outra universidade pública que é a Unirio. Não tinha nada de comunicação social lá, mas eu tinha naquela cabeça assim, mas tem que fazer alguma coisa, tem que estar na faculdade. Eu lembro que eu botei arquivologia pra lá. Eu passei pro curso sem saber o que era. Eu fiz 2 meses, sei lá, porque depois de saiu da UERJ, eu fui pra UERJ. Eu fiquei um tempo na UERJ e foi muito bom pra mim, porque assim, é um curso que exige muito da sua cabeça. Muito. O meu limite intelectual foi empurrado de uma forma grosseira. Primeiro mês de Ciências Sociais você fica... Não entendi foi nada. Você não sabe o que tá acontecendo. Eu lia livros que eu não entendi o prefácio. Cara, chegou no capítulo, eu falei, cara, eu não entendi o primeiro parágrafo do cara, eu já não tô entendendo. Então, era muito complexo. Só que com o tempo, é treino também. Você vai lendo. Eu lembro que no terceiro período já era outra coisa. No início eu não tava entendendo as discussões. Depois eu já tava entendendo as discussões. Eu já tava... Botar fogo no ônibus, quebrar as coisas. Adendo. Me ajuda aí. Quem tá fazendo Ciências Sociais hoje na UERJ hoje em dia? Me diz aí. Tem um professor, cara, ele era um dos melhores professores que eu já tive aula na vida. Era um cara que falava entende a cada 5 segundos. Entende? Entende? Era tipo um tique. O cara falava direto. E a aula do cara era sensacional. Esse cara tá lá ainda. Eu esqueci o nome dele. Ciências Sociais é isso, gente.
mas eu vi que eu não levava jeito pra coisa. Eu até suportava a matéria, né? Você gostar de assistir, mas assim, eu não levo jeito pra isso. Eu já tinha entendido que eu queria fazer publicidade. E aí a minha família teve condição de pagar uma faculdade particular, que foi a ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Fiz a prova, entrei aqui no Rio, fiz publicidade lá. E aí vem aquele papo assim, mas a pessoa que estuda, não sei o quê, faculdade não vai fazer tanta diferença. Não, isso daqui não é uma propaganda da ESPM, tá? Eu nem tenho mais contato com ninguém lá da ESPM hoje em dia. Esse vídeo é patrocinado pelo Cambly, aí sim. Que é um local pra você aprender inglês. Eu vou dizer que o inglês é fundamental, especialmente pra você que gosta de trabalhar com audiovisual. E o Cambly, que volta e meia eu falo aqui no canal, a pessoa pensa assim, cara, é pra você ter uma aula particular com um professor. Realmente, você tem uma aula particular com um professor. Você escolhe o tutor que você quiser. É muito legal, assim, você abre o site e tem lá as carinhas, você pode escolher professor por humor, pelo sotaque. Eu quero sotaque australiano, quero, sei lá. Só que Cambly é mais ainda do que isso. É mais do que essa comunidade que fala inglês e você aprende uma aula particular. Você tem aula em grupo. A gente fez recentemente aqui uma aula em grupo com a galera da Gaveta Filmes. If I say saving money for a rainy day, don't you also have in Portuguese, don't you also have an idiom where you are saying you're saving money for that emergency? Botando dinheiro no colchão, embaixo do colchão. It's like putting money inside of your mattress. Mattress, yeah. Então assim, o Cambly, ele pra mim, ele acaba sendo muito útil, porque ele trabalha pra mim o principal, que é a necessidade que você tem de conversar, de você entender. Conversar e entender. 3 of the most difficult words for you to pronounce. Through is the hardest word ever for me. Like throughout. Like, yeah. They think maybe you're a little bit sick. For me, is the word world. World. Yeah, that's hard. It's a dance inside of the mouth. World. Claro, gramática é importante, tal. Mas às vezes no dia a dia o que você precisa é entender uma partezinha de um vídeo. Eu comecei a editar pro Jovem Nerd e de repente o Jovem Nerd fez uma entrevista em inglês. Cara, tem que legendar a entrevista em inglês. Se eu não soubesse, ferrou. Ele ia ter que contratar um outro cara pra fazer a tradução, aí jogava pra mim. São essas coisinhas, sabe? Aí eu já sabia o inglês. Por isso que eu fico recomendando, eu acho o Cambly muito eficiente. Mesmo se você não souber nada, você tem ali um chat que ele vai fazendo a tradução tanto do que o professor bota ali, do que você coloca, né? Vai traduzindo pros dois lados. E ainda tem tutor que fala em português também. Cara, não, eu preferia ter alguém que pelo menos entenda português. Não tem restrição de idade. Mas se for criança, tem o Cambly Kids. Eu recomendo você ir lá testar. Especialmente agora que estamos chegando nesse momento de Black Friday. Se você clicar no meu link, você não vai ter 40% de desconto, nem 50%. Você vai ter 60% de desconto. Tem planos a partir de R$59 por mês, 1 hora por semana. O inglês é fundamental. Você tá numa empresa, você precisa atualizar o meu inglês para ter conversas. Eu vou ter um call aqui com um cara, com um gringo. Inglês, conversação é a melhor coisa que você pode praticar. Vai no meu link, você não vai se arrepender. Cambly. Thank you so much, Tuesday. Bye. Thank you so much. Mas eu tava falando sobre o diferencial da formação, que é o seguinte: eu estudei na SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing e tal. Cara, pra cocô, eu lembro que a mensalidade é bem alta. E é uma faculdade mega modernizada, tudo equipamento de última geração, tal. E vários professores já no mercado, trabalhando em agências, tal, não sei o quê. Ela é muito atualizada. E isso me ajudou muito na inserção do mercado de trabalho. Não tô falando ainda nem do ensino, já vou chegar lá. Mas assim, o fato de eu ter trabalhado ali, de eu chegar em alguns locais de entrevista e chegar lá com o currículo, o cara estuda na SPM, dá um brilho nos olhos. Eu lembro que eu eventualmente trabalhei na Globosat, trabalhei no canal GNT. Eu lembro quando eu fui fazer a entrevista, cara, isso brilhava, porque assim, eu tava estudando na SPM e mais ainda, eu tava na agência escola, a Origem. Beijo pro pessoal da Origem que tá aí da SPM, tá me vendo? Eu fui o primeiro web da Origem, eu entrei como web. Muito doido, nem sei se existe mais essa posição lá. E isso, eu lembro quando eu fui pra Globosat, ficou legal no currículo, além de outros locais que eu fui trabalhar. São 2 caras com portfólio bom, mas esse cara aqui tem já várias formações, você sabe que ele vai ter um background rico. Você sabe que o cara que estudou na SPM, ele estudou com profissionais que estão no mercado de trabalho, que ele trabalhou com equipamentos bons de última geração e tal. Isso conta menos do que o portfólio, mas no momento de empate, isso pode ser um diferencial, sim. Mas o lance é, eu quando eu entrei em publicidade, eu tava em casa. Eu no primeiro período, eu fazendo uma aula, era de... A matéria era criatividade. Criatividade. Técnicas de criação. Sonho, sabe? A gente aprendendo o brainstorm, não sei o que lá, e as palavras-chave e um milhão de outras coisas e técnicas. A gente aprendendo sobre marketing,
marketing, sobre coisas que davam certo, não davam certo. E eventualmente comecei a aprender a parte de direção de arte. E aí eu claramente fui indo pra esse lado. Eu lembro que tinha uma aula, a gente tinha que apresentar um trabalho de vídeo, eu queria ser o editor, eu fui o editor do trabalho de vídeo que a gente fez. Tinha uma aula de história da arte. Qual é o nome daquela minha professora? Ah, eu queria dar tanto crédito pros meus professores. Cara, eu tenho tantos professores que me ajudaram. Por exemplo, eu lembro do Luciano Tardim, que era professor de história da arte. Eu tenho um problema com prazo, né, gente? Não diga! E eu lembro que eu faltei prova, não sei o que, eu ia reprovar. Ele deixou eu fazer um trabalho pra poder passar de ano. E aí eu fiz um trabalho sobre história da música, tal, que na época eu também estudava na Vila Lobos, eu fazia escola de música Vila Lobos. Eu gosto de fazer eu estudei muitas coisas diferentes. E eu fiz um trabalho e foi irado, cara. Esse cara me motivou muito pra esse lado. Vários outros. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um After Effects foi na SPM, foi o professor João Velho. Ele me mostrou o After Effects. Uau, esse negócio é incrível, me ensine, professor. Ele achando que eu queria aprender a fazer vinhetas pra propaganda. Eu queria fazer lightsaber, mas foi bom. Eu era o aluno mais interessado, eu era aquele aluno assim, acabava a aula, acabou, vamos embora. E eu queria ficar no computador. Falei, mas como é que faz isso aqui? Eu era o aluno chato, chegava antes da aula, eu ficava, professor, só antes de começar a aula, como é que faz esse negócio aqui, tal. Ele me passou livro, eu ficava lendo livro. Você vê que a pessoa vai pra esse lado, né? Eu ficava entusiasmado com essa parte de direção de arte. Qual é o nome da outra professora que, meu Deus, ela me marcou no Facebook. Eu queria tanto falar dela que ela me segue. Caraca, eu falava com ela, eu adorava a aula dela, eu esqueci o nome dela, meu Deus, não faça isso comigo. Puta que pariu, eu vou achar essa mulher. Era Vera alguma coisa, era Vera Alice. Opa, sabia que era Vera Viana, era isso. Eu lembro que eu comecei a aprender criação com Vera Marques, essa já faleceu, infelizmente. Mas tinha a Vera Viana também, que foi professora minha lá da SPM, beijo. Tá vendo, gente? Vocês colaboraram pra eu ser essa merda que tá aqui hoje. E tanto esses conhecimentos que eu tive dentro do curso de criação, eu tenho uma produtora de vídeo, mas mesmo a noção de publicidade me ajuda, a noção de marketing me ajuda, o que eu aprendi em antropologia, o que eu aprendi em sociologia lá na UERJ me ajuda, o que eu aprendi de inglês me ajuda, e eu continuo aprendendo hoje em dia, né? Várias coisas eu continuo estudando hoje em dia. E é esse o ponto principal desse vídeo aqui, que eu queria levantar essa bola, assim. Eu acho que eu tô falando pra gente escolher a carreira certa, mas não pensa que necessariamente, escolhi uma carreira e isso daí não vai ser nada útil pra mim no futuro. De repente vai. De repente é justamente esse conhecimento específico, maluco, sobre reprodução de tarântulas que vai te dar o teu diferencial hoje em dia no mercado, sei lá. O Azaghal, volta e meia pra quem escuta o Nerdcast, o Azaghal fala que ele trabalhou no motel, ele foi gerente de motel. Muito doido. Mas isso gabaritou ele pra duas coisas. Deu pra ele várias histórias maravilhosas pro Nerdcast. 2, de certa forma, começou a ensinar ele a parte de gestão. E eles são muito bons gestores. Eu fiquei 10 anos aqui trabalhando com eles e eu vi eles gerindo todo o complexo Jovem Nerd. Eles abriram Nerd Store, era loja, era várias outras coisas. Cara, isso de certa forma deu conhecimento pro cara já saber como é que é trabalhar com funcionário, de trabalhar em horários, dinâmica. Tu vê, eu falei aqui antes que eu estudei música na Vila Lobos também, né? E eu tive banda. A banda foi fundamental na minha formação. A banda foi fundamental pra eu ter a minha empresa hoje. Eu lembro que com a banda, se eu forçasse muita barra, eu criei uma composição musical e eu queria que as pessoas tocassem exatamente como eu criei, ou fulano. Eu entendia que às vezes se eu forçasse a barra demais, eu podia criar uma racha na equipe e a galera ia ficar com raiva. Então assim, você começa a entender até onde vai, até não vai. Cara, eu vou tentar forçar essa parte aqui não. Deixa aquele cara ali falar, mas a ideia dele não é tão boa assim. Mas deixa, ele precisa ter espaço, não só pra ter um espaço mais democrático aqui, mas ele precisa desenvolver, a gente precisa dar a voz pra essa pessoa ali. De repente ele não tá desenvolvendo tanto que a gente não tá dando espaço pra ele. Cara, deixa esse cara, deixa ele fazer essa letra e a gente vai mostrando com o tempo. No final das contas, eu comecei a ver um outro lado da criação da pessoa que a princípio eu achava que era ruim, e não era ruim, e cara, é legal. A música, no final das contas, ela ficava uma criação tão animal que eu sozinho não teria criado aquilo, ninguém sozinho teria criado aquilo, só o grupo teria criado aquilo ali, sabe? Que eu acho que é a Gaveta Filmes hoje em dia. Eu alimento, às vezes, eu quero que as outras pessoas que trabalham aqui façam as criações delas, as piadas delas, as coisinhas dela, porque cada um dá uma visão única do nosso trabalho e a gente cria essas coisinhas preciosas que são os nossos vídeos que eu gosto tanto, desde que a gente fazia pro Jovem Nerd, agora que a gente tá fazendo aqui pro canal Gaveta. Então eu acho que esse é o tipo de pensamento que eu gosto de passar também pra quem tá se formando. Essas coisas que você gosta de fazer, por mais que às vezes você não, de repente você não vai ser um especialista daquilo ali, mas isso pode trazer um diferencial no futuro. Pra finalmente chegar hoje em dia e eu posso estar fazendo um vídeo sobre carreira e formação e tá zoando a minha cara dessa forma. Somente uma mente perturbada pode me possibilitar fazer isso, né? Esse assunto tem muito a ver com o vídeo que eu falei sobre a diferença que um editor pro faz em relação a um editor amador. É justamente sem esses conhecimentos, essa capacidade de se colocar na cabeça de uma outra pessoa, do espectador. Mas se você quiser entrar num papo mais sobre arte propriamente dita, tem um vídeo aqui, na verdade é um de parte 2, assim, eu fiz 2 vídeos sobre todo o lance da arte e, enfim, toda essa coisa que você pode ver clicando aqui, enquanto você se sente quentinho com um beijo que eu vou dar na sua bundinha.